Bom, dessa vez eu consegui configurar aqui um microfone velho da Clone sem muitos problemas nos testes, pelo menos. Eu já tinha usado antes, eu tive outros problemas, mas ele é muito melhor que o microfone do notebook velho aqui. Fazia aquele ruído, a resenha de Dark Sun ficou bem ruim no som por causa do microfone do Asus. E aí a gente chega aqui na resenha de Dragonlance. Dragonlance é um dos cenários que eu joguei menos, talvez, provavelmente. Hein? Eu lembro do Tadeu mestrando as aventuras clássicas, né, da Guerra da Lança com esses heróis da capa aí. E a gente tinha que jogar com os heróis para um sou substituir. Eu lembro que eu fiz um. E aí eu peguei da Dragon Magazine, eu fiz um meio dragão. Ele era um meio elfo, meio dragão, Ranger. Tem o desenho até hoje, esqueci de pegar. Depois, e foi curto, né? Tadeu mestrando sempre, fogo de palha, acabou rápido. A gente não lembro nem de ter passado de Satarote, esqueci o nome da cidade. E aí depois Sander começou mestrando isso. Em terceiro eu fiz um mago da Ordem Branca. E o mago legal, ele tinha um sapo de familiar e tal. Começava no nível suficiente para ser da Ordem já. Só que não era Dragonlance, ele queria mestrar uma coisa de deuses e tal, uma coisa bem era a ideia legal que eu fiquei pensando, eu já tinha pensado naquilo antes, ele bolou de um jeito bem legal, mas fogo de palha também, Sander. Por fim, o Vinícius não mestrou pra gente, mestrou para os amigos dele e foi isso. Dragonlance, acho que eu só joguei isso, que eu me lembro. Mas mestrar barra narrar, né? Mestrar é uma palavra que não existe, mas nosso grupo usava. Não lembro se outros grupos usam, assim, não lembro de ter ouvido em outro lugar, mas enfim, eu sempre uso, não tô nem aí. É um negócio que vem dos Estados Unidos, não tem que ter tradução mesmo. Não sei nem como eles chamam lá. Mas eu mestrei 58. E aí, então, todo o meu contato real com Dragonlance não é em segunda edição, mas como eu faço os vídeos de segunda edição, porque segunda edição que interessa, o livro na tela aí é o Tales of the Lance, que é o nome do box set de Dragonlance, né? Assim como o Greyhawk em segundo, ele tem um nome que às vezes você se perde se você for procurar o livro, a caixa. Não é Dragonlance Campaign 7, né? Seria o mais óbvio, acho que na linha mais dos outros. É Tales of the Lance, eu demorei um pouco até para achar. A capa é a clássica, né, cara? Ela é muito parecida com a capa do CD do Blind Guardian, ou o contrário, não lembro em que ano que saiu. Tem o Tales of the Twilight World, é o outro. Eu considero os três melhores álbuns do Blind Guardian, Nightfall at Middle-earth, que é o melhor álbum de metal do mundo. Aí vem o Tales of the Twilight World, que tem uma capa com um cara sentado no trono, um Goblin. E tem a capa muito parecida com essa, que deu um branco agora. Eu não vou deixar esse branco, não. Não, esse branco não. Vamos ver se eu tenho aqui. Ah, cara, não vou ter. Esse aqui é o notebook. Eita. Bem, aí é isso, né? A capa é muito parecida, não sei qual tá inspirado. Não lembro, como eu disse, a data que saiu o CD do Blind Guard. Provavelmente se inspiraram aqui. Talvez não. Embora a possibilidade é muito real, porque o Blind Guardian lançou a música do Racing num CD logo depois do Nightfall, né? Que o Racing é esse cara aqui da esquerda, é um mago, né? Que no teste da. Ele é da ordem dos arcanos negros ou vermelhos. Parece negro, né? Não me lembro agora. No teste da ordem ele sofreu alguns danos com mal de saúde, pelo que eu entendi, e os olhos viraram ampulhetas, né? A íris virou pequenas ampulhetas. Acho que dá até pra ver aqui. Aqui tem o irmão dele, né? Acho que é o Caramon Mager. O tênis
Half-Elven aqui, com o galho no fogo. O Storm Brightblade ali com a armadura e a espada. E os Barbarians, né? A Gold Moon e o rapaz Riverwind, é o nome dele. Acho que a Gold Moon é que tá com o banjo aí. Aí tem o Flint ali, o anão, o Kender, eu esqueci o nome dele. E aí, personagens mais pra mim, né? Mais secundários, que eu me lembro, eu até esqueci o nome. Esses dois aqui do canto direito. Bom, isso aqui é muito clássico, né? Quem jogou RPG com certeza ouviu falar de Dragonlance. É um dos cenários mais clássicos. Anos depois eu li um dos romances, né? Dragons of Autumn, não me lembro. Não gostei do romance, tá? Julguem. Não é que eu achei ruim, eu achei fraco porque tinha muita expectativa. Dragonlance, enfim. Os romances web lançados eu já falei isso em outros vídeos, né? Os romances web lançados de Birthright eram melhores. Dark Sun, muito melhor Prism Painted. E melhor até que os livros do Salvatore, né? Que eu falei também, do Driss, tal, ganharam prêmios e tal, mas Prism Painted é muito superior àqueles livros do Salvatore. E os livros do Salvatore são superiores aos de Dragonlance, tá? A saga do Drist. Pra mim, pelo menos eu li um só de Dragonlance, do Drist eu li uns 3, uma saga completa. Achei melhor, mas também não achei que ele meio que se perde um pouco ali. Enfim, quem sou eu de crítico literário, né? Quem leu o meu livro fala que ele parece uma novela da Globo, mas enfim. Já falei outras vezes, eu acho que eu vou fazer até uma resenha dele, não sei. Mas eu fiz e eu fiquei contente com o trabalho, porque era o que estava na minha cabeça, saiu como estava na minha cabeça, quase tudo. Enfim, se o autor de Dragonlance, né, a autora, o autor, um casal, e o Bob Salvatore ficaram felizes com o que eles escreveram, para mim tá ótimo, né? Porque ou você gosta da história ou não gosta, é problema do leitor. E, bom, como eu disse, o meu primeiro contato, e aí aqui não é igual ao celular, que eu não vejo a tela ao mesmo tempo, o OBS Studio. Então eu vou mostrar na câmera aqui, vai ser tudo torto. Mas o meu primeiro contato, como mestre com Dragonlance, o meu contato é com a caixa física de Dragonlance Fifth Age, né? Essa caixinha aqui, ela já está um pouquinho detonada. E é uma caixa bem legal. Aqui na capa estão os personagens da Quinta Era, né? Então tem a Malistrix, essa dragoa gigantesca, acho que é a maior dragoa que tem, porque a Fifth Age é a Era dos Dragões, aí eu não lembro o nome, se era esse mesmo. E a Malistrix é a Overlord, a maior que tem, né? Uma dragoa vermelha. E aí tem esse, ele é meio que um novo contador de histórias. A gente vai ver que em segunda tinha o Astinos, né? Aqui na quinta edição é esse daqui, eu esqueci o nome. E tem esses 3 personagens que também são bem principais. Esse daqui é um parente do Racewind, se eu não me engano. Então, são anos no futuro, né? E ele é um mago. Esse guerreiro eu não me lembro. Essa é uma Nanzinha ou uma Kender? Acho que é uma Nanzinha, não me lembro. Tá aqui nas cartas. E o principal, esse aqui não é Dungeons and Dragons, né? O sistema não é Roll20, não joga D20, não é nada, é Saga, é um sistema Saga que saiu. E esse sistema ele é jogado com cartas. Esse é o principal, né? Então veja aqui a carta do Storm Brightblade. Então aqui no alto a gente tem, né, o naipe de espadas, o valor. Aí tem, né, uma característica do personagem pintado, aqui corajoso e inspirador, e o nome Storm Brightblade, e o desenho. E aí você constitui uma mão, né, como se fossem cartas de baralho mesmo,
E aí, quando você passa de nível, você vai ganhando cartas, né? Com o nível, sua mão aumenta o número de cartas que você pode descartar e tal. É um sistema muito interessante, mas eu ainda prefiro a D&D, claro, de longe. Mas é interessante, sei lá, cansei, vamos jogar um negócio diferente. É bem legal. Mas é estranho, tá? Eu não sei se eu jogaria uma campanha inteira nisso daqui. É bem estranho, até se acostumar. Muita coisa diferente, assim. Os personagens, pela minha experiência, eles são bem poderosos quando a gente cria porque assim, os atributos são sorteados pelas cartas que você ganha também na inicial, e aí você vai gastando essas cartas nos atributos. Tipo, o Storm é um 1, se você teria que pegar o pior atributo que você quer ali e jogar um ali, você escolhe, né? Mas você sai com um 10, um 9 e tal, e dependendo você pode ter magia clerical, mágica e arcana ao mesmo tempo, né? Depende de como você coloca as cartas. Então, se você coloca uma espada na força, isso quer dizer que o personagem é praticamente um guerreiro. Então, para ter magia, você tem que colocar uma carta, acho que da lua crescente na inteligência, uma carta. E aí, se você bate, depende do quantas escolas que ele conhece. O sistema é muito diferente. A magia é criada na hora, né? Reflete o jogo, que depois da terceira era a magia muda completamente, né? Eles estão redescobrindo a magia de novo, né? A Guerra da Lança é essa história também. Além do deck normal, né? Então, ó o nome dele aqui, ó. Tesla Burfoot Alkender, tá aí na capa. Ele é o tio Tesla Huff, porque ele tá mais velho, né? Ó aqui. Carta negra é vilão, né? 9 de... Eu achei isso daqui, não lembro. Uma bola de cristal. E tem o naipe de dragão, né? Que ele dá X nas suas habilidades. Ou seja, você não tem habilidade nenhuma. Só que você pode tirar uma Malestrix com 10. Então 10x. Meu personagem tinha um 10x. Ou seja, ele tem um negócio inato muito alto, mas habilidade nenhuma. Que é o deck é o naipe de dragão. Então, só pela arte, isso aqui já vale a pena, que é muito legal. O nome do mago é o Belin Magier. Acho que é o sobrinho do Grace. Aí tem os velhos vilões, o Emperor Aracas. E aí, além disso, você tem as fichas mesmo. E aí as fichas... Olha aqui o Caramon aposentado, né? Tá como um ferreiro. Eu não gostei desse desenho, mas... Caramon Magier. Então, aqui ó, Agility 5A, Dexterity 5A, Reason 7C, ó, Strength 8A. E aí atrás está aqui, né, Description. Então tem Male Human, Civilized. Né, Civilized. Eu achei estranho até que inteiros eu não achei Civilized. E é aqui ó, Reputation, Legends. Isso aqui é um nível, né? Quests, 27, Hand 8, então ele tem 8 cartas, é um cara de nível alto com 8 cartas. Eu acho que o máximo aqui era 10 cartas, né? Não me lembro. Enfim, não é para resenha ser sobre 50 Age, né? Mas eu não vou fazer uma resenha de 50 Age à parte. Não acho que vale a pena, tá? Como eu disse, é mais como curiosidade. Ele vem com Book 1, Book 2, né? Pequenininhos, e o Book 1 tem a ficha atrás, tá? Então, o que eu falei, ó, Agility, Reason, aí tem o Knife, ó, Perception, Presence. São como subatributos também de Player's Options, né? Exatamente os subatributos ali, muito parecido. A arte aqui, tá legalzinha a arte, né? Mas não é nada fantástica. Então, aí vem um livrinho dos monstros aqui. Creature Charts é bem pobre na minha opinião, mas enfim, eles valorizam a interpretação, talvez para competir com o White Wolf, e eles pegaram o cenário certo para isso, que é Dragonlance, eu acho, né, para incentivar
ativar a interpretação e tal, usar como teste. Só que eu acho que eu considero assim, meio que um sacrifício de um cenário. Vamos sacrificar um cenário para testar novas regras, né? Na minha opinião, ficou meio assim. Olha as armas, ó. Lembra GURPS, né? Ela não tem mais dados de dano, que é uma carta, então ela tem o dano, uma two-handed é mais 9. Tem as Hero Actions, então o que você vai fazer? Aí tem a dificuldade, né? Olha lá, é média, aí isso lembra um pouco terceira, não tinha saído terceira ainda, eu acho. Acho que não, era TSR. E aí nesse livro 2 tem o calendário, descrição de NPC, não, do deck, né? Knights of Solania, a arte, não falei, gostei tanto, né? Tem alguns caras bons, esse ogro tá legal. Então deu pra ver que aqui é o de geografia, né? Descrevendo os reinos. E aí os reinos são dominados por dragões, a grande parte deles, né? Eles dominam uma grande região. Cada dragão vindo de uma terra distante, né? do leste, não me lembro, de ilhas distantes, eles dominam toda a região, né? Aí tem os personagens que o pessoal fez. O Sander fez J. Stalin, sempre piadista, sempre que ele é de direita e tal. É justo fazer o Stalin. Stalin é o cara esquerdoso mais de direita que tem. Eu acho que eu apaguei essas fichas. O PH fez Nightwolf. Não, é de velho mesmo, as fichas estão todas apagadas. O Vinícius fez Mogwar. Human Bard. Power Barbarian. Power Barbarian foi a descrição de classe que você dá para você mesmo. O Vinícius deu para ele porque ele era... Não, Role, Power Barbarian, porque ele era forçado, né? Strength 9. Ele tinha Spirit, mas não tinha magia dele. Perception A. Ele era um bárbaro, guerreiro mago, cara. Enfim, era bem bizarro este age. Plínio the Brave. Plínio fez bárbaro. Guilherminho, guerreiro. Enfim, são as fotocópias de fichas, né? Ainda tem um livreto aqui, Heroes of New Age. A aventura eu mestrei, hein? Acho que eu mestrei no mínimo a primeira parte, eu mestrei essa aventura. E aí isso aqui no lugar do escudo tem tradução, né, do personagem de segunda para Fifth Age. E a explicação aqui, um resumo das ações, né? Resumo das ações, da dificuldade de magia, tem a tabelinha de dificuldade de magia, né? E por fim, o velho mapa. E aí, os mapas estão com... Os nomes dos reinos são os nomes dos dragões, né? Não vou abrir ele inteiro. Mas olha aqui, ó. Quelendris. O Quelendris consegue, né? Que ele era um dragão azul que lutou na Guerra da Lança, né? Tinha uma parceria com aquela vilã lá, esqueci o nome, Kitiara. Ele tem o reino só dele. E aí, ó, os reinos, a grande maioria está dividido com o nome dos dragões. Solania ainda existe, né? Pergoth, Hydro, Gélidos. São dois dragões gêmeos, brancos, se eu não me engano. Berilin, o reino élfico já era, tá sob dragão verde gigante aqui. A Onyx é uma negra, né? Boa negra. Malistrix aqui é a maior aqui no leste. E aí tem os desenhos dos dragões aqui. Dos lords, dos dragões lords. É interessante, né? Porque a história é interessante, daria pra mestrar aí, ou daria pra adaptar pra segunda. Taca o dane-se, adapta tudo pra segunda. E aí, enfim, vamos para Tales of the Lance, que é Dragonlance em segunda. Ele saiu em primeira. E aí a gente tem esse livro aqui já corrigindo para segunda, né? Aí tem a caixa aqui do Tales of the Lance, Word Book of Ensalon.
Mais um vilão na capa, famoso, né? Com essas armaduras. Acho que eles chamam de Dragon Armor. Que é feita com... Eu acho que não usa escama de dragão, viu? Eu acho que usa escama normal, assim, de metal e tal. Mas o nome é Dragon Armor. Não tenho certeza, como eu disse. Dragonlance, o que eu conheço é 50 Age, tá? E aí esquece tudo quanto é item, esquece qualquer coisa, né? O designer, né? Eles não botaram só Tracy Hickman e Margaret Weiss, né? O casal. Olha que eles estão aqui, né? Mas botaram o nome de todo mundo que ajudou aí no design, nos credits. Né? Acho que falaram, não, cuida mais dos romances e do jogo mesmo a gente cuida melhor. E aí fala, né? O nome do mundo é Krynn. Tem várias diferenças, né, para outros mundos. A gente vai ver um cenário tipo foge muito de Greyhawk. Greyhawk é o básico, né, de D&D. Forgotten é muito parecido com o básico, tá? Pouca alteração, tirando a altura dos elfos, né? Aquela inversão de Moon e, e Golden, né? Golden ser mais os velhos Noldor, né? E o Moon, que seria Silver, tal, ser mais os dali do Tingol, né? Então, traçando paralelos. Tirando essas poucas mudanças, Forgotten é muito próximo também do básico, né? Então, Forgotten e Greyhawk para mim são a essência de AD&D, assim, são os cenários mais parecidos, e Mistara, né? Mistara também. Aí tem os que começam a se afastar, e Dragonlance é um desses, com muitas diferenças, né? A gente vai ver aqui as diferenças. Então fala do flavor, né? E aí, assim, enquanto Greyhawk, como ele veio de D&D, ele tinha aquele negócio de caos versus ordem, Dragonlance tem um negócio de bem versus mal muito claro, tá? Isso é muito claro. E assim como em Forgotten os deuses metem o bedelho bastante, né? Talvez Greyhawk menos. Em Dragonlance é muito mais. Mesmo tendo acordos, né? Justamente depois da guerra que os deuses causam tal, tendo acordos, eles ainda metem muito bedelho, né? Principalmente por causa da Takis, que é Tiamat de Dragonlance, né? Então a gente vai ver aqui o comecinho, fala sobre os Gods of Krynn. Eu vou tentar fazer uma resenha rápida porque é mais para mostrar, né, o cenário do que ir a fundo, sendo que eu nem conheço tanto. Então é baseado, assim como o Greyhawk, né, o primeirão de o Gary Gygax escreve como se alguém estivesse escrevendo, embora não seja nem um pouco detalhado, né, como se alguém do mundo estivesse escrevendo. O Ed usa muito o Elminster escrevendo partes Forgotten, né, principalmente primeira edição. Aqui boa parte vem do Iconocronos of Astinus. Então, Astinus é o historiador, né? Eu falo que em terceira muda aquele bardo mascarado. Eu nem procurei aí, né, nas cartas. O bardo mascarado. Se eu achar, eu coloco ele. Acho que ele lá assume esse papel meio que de... Só que ele é um cara meio mago, acho. Ele interfere muito mais, por exemplo, que o Astinus, né? Assim, um pouco que eu sei de Astinus. Então, acho que aqui é o principal. Ó. Você tem a Age of Starbirth. Então você tem um mito de criação muito forte, né? Então o High God vem e ele é como Eru Ilúvatar e como Eol de Forgotten Realms. Em Spelljammer fica definido, né? Que esses deuses eles podem ter sido os criadores da Esfera de Cristal, porque tem a história da Esfera de Cristal. Eu não sei se isso aqui saiu antes do Spelljammer. Pela diagramação é provável que sim, porque ela tá bem pobrezinha, né, branco e preto e tal, mas pode ter sido um pouquinho depois, não sei. E aí a sobredivindade tem esses poderes, mas também é só, né, só sobre a esfera, ao contrário de outros deuses que podem atuar em várias esferas, Tyr, por exemplo, da Terra, em Forgotten e tal, as sobredivindades é só naquela esfera e pronto. E é meio estranho porque, assim, Spelljammer define isso, Planescape leva junto, na mesma linha. Só que, por exemplo, o High God é que ele vem de fora, cria e depois ele vai embora. Então dá a entender que ele é meio que um criador de esferas de cristal, ou, enfim.
mas ele interfere depois quando tem mais uma treta aqui, né? Então, praticamente, ele criou e chamou 3 deuses e passou o plano dele para Gillian, que é o deus da neutralidade, de como ele queria aquele mundo, né? Então ele chamou Paladine, Takhisis e Gillian. Paladine é o Bahamut, né? É o dragão benigno, e Takhisis Tiamat, dragão de 5 cabeças maligno, né? Lembra a própria, eu vou tratar isso um dia, né? A própria mística, né? A mitologia de Dungeons and Dragons, porque isso acaba sendo definido primordialmente como o Ouroboros, 2 serpentes, né, lutando e acabando gerando toda a cosmologia, o multiverso de AD&D. Isso é definido nos últimos livros ali, aqueles que tratam de anjos e demônios, né, que seriam Batezo e Devas, e esses últimos livros que foram saindo meio que definiram isso, embora já existisse alguma coisa em Planescape. E é parecido, são 2 dragões, 2 serpentes e Gillian no meio, deus da neutralidade. Lá, eu não lembro se tem um deus da neutralidade. E aí, eles vão chamando outros deuses para ajudar nessa tarefa. O principal é Reorx. O Reorx, ele cria um martelo, né? Ele pede a energia vital das três divindades, cria um martelo, e aí ele cria Kryn. E aí, como eu falei em Spelljammer, os deuses vivem nos próprios mundos, né? E isso muda de acordo com as guerras, que eles recuam e tal, então muda um pouco assim. Mas, por exemplo, Takhisis no abismo, né? Então eu não sei se é uma regra que vale para todo mundo, enfim, não conheço a fundo. Então a primeira raça são os dragões são criados, a Tiamat altera a criação de Paladine. Paladine pede ajuda, né? Triste aqui das crianças que ele perdeu para Reorx. O Reorx cria estátuas de metais preciosos para o Paladine, lembrando os filhos dele. E o Paladine sopra vida neles, porque ele não queria só as estátuas. Aí tem a primeira guerra dos dragões, são 3 guerras, né? Acho que são 3 guerras. A segunda é com os elfos. Aí tem as estrelas, né? Eles descobrem que as estrelas são espíritos. E aí tem uma guerra de deuses por causa dos espíritos. E aí o High God volta e declara regras, né? E aí com esses espíritos, eles criam 3 raças de mortais: os elfos, os ogros e os humanos, tá? Então essas são as únicas 3 raças primordiais do mundo, e as bestas, né? E é assim, eles falam, os elfos eram altos, tal, mas tem muita coisa poética. Então, olha aqui, esse texto aqui. Birthing age. And so the peoples of the land were formed. The people of the land were 3 stony ogres. There were cold and beautiful, strong but hollow. Wood elves rose like living trees, tall and regal, graceful, solitary and proud. And in midst of all were creatures of clay, humans, short and common, simple and bestial. The humans had the capacity to destroy and to loathe. These were the children of the world. Então, aqui, humanos feitos de barro, né? Para lembrar a Bíblia aí, né? Clássico. Os ogros de pedra e os elfos da madeira. E não é igual o Birthright, assim, né? Que os anões realmente chegam a aparecer serem de pedras, né? World of Warcraft, eles foram criados pelos titãs, eles realmente eram e pegaram a maldição da carne, né? Não, aquilo é mais poético. Eles podem até magicamente terem sido feitos desse material, mas foram convertidos em carne, né? Você pode até pensar, mas os elfos antigamente, será que eles eram Zents? Não eram. Embora eu fale aqui, ó, altos, tal, os elfos não são altos, né? É mais no sentido poético, eu imagino.
Os ogros eram altos de verdade e nem eram tão altos assim. Se você for ver o Irda, né, o único ogro que não foi amaldiçoado e tal, acho que ele tem 2,10 de altura. E os humanos, short. É mais poético também, mais no sentido abstrato, porque os humanos eram mais altos que os elfos, né? Ou não? Será que os elfos do passado eram todos muito altos? Assim, não conheço o Dragonlance suficiente para falar sobre isso. Depois vai ter a gema, né, cinzenta, que vai alterar tudo. Mas normalmente essas raças originais elas permanecem. A gente vai ver que tem uma alteração de humanos, tá? Porque o Reorx leva uma parte dos humanos para trabalhar para ele, ó. Favored of Reorx. Então o Reorx leva esse pessoal meio que igual o Tolkien, só que com Tolkien aquela divindade lá criou os anões, né? Aqui ele leva esses humanos. Eles ficam conhecidos, ó, Became the Short Smith Folk. É meio estranho, tá? Se alguém conhece mais Dragonlance poderia falar melhor aqui. E depois ele amaldiçoa quando eles perdem a Greystone, né? Ó, aí então passam milhares e milhares de anos, os ogros escravizam os humanos, e aí o Igraine acaba causando a libertação dos humanos. Os ogros são amaldiçoados aqui, ó, já no Decline of Ogres. Não foi a Greystone que alterou o formato deles. E aí tem a ascensão dos elfos. Não fala nada sobre a aparência física dos elfos, né? Ser uma modificação, mas enfim. Aí tem a primeira Dragon War, né? É considerada a primeira, aquela outra não foi, que envolveu os deuses, eu acho. Que é com os elfos, essa guerra dos dragões. E aí tem a Greystone forjada, né? Por causa dos 3 deuses da magia que foram banidos. Aliás, eles foram banidos para ajudar os elfos, né? Aí a libertação da Greystone. Aqui, ó, Reorx punished and deformed his mythfolk. Assume-se que os anões são criados nessa punição e deformação, né? Eu não tenho certeza, tá? De novo. Wild magic was released into the world into the hands of some reborn smiths. They became the dwarven mages called Scions. Então eles eram os anões já. Esses eram os que soltavam magia wild, aí eram os Scions. Mas enfim, dá para perceber que os smiths amaldiçoados por Reorx viram os anões. Aí eles constroem Kaltax, né? E aí tem o caos da Greystone, mas a Greystone já estava detonando tudo já, né? O Gargath captura a Greystone, e aqui sim, né? Vai ter uma guerra por causa da gema. Os elfos recuperam a gema, mas a gema ela escapa e quem estava presente lá é alterado, né? Então os elfos foram alterados, essa questão, só que eu acho que é a criação das outras raças aqui. Então goblins, minotauros, Kender, né? São os halflings daí, e os gnomos são criados. Então, diferente de Dark Sun, que a única raça original são os halflings, e aí o resto, por causa do artefato que eles usaram para alterar o sol, né, curar a Brown Tide, gera todas as outras raças. Depois elas são extintas nas guerras, boa parte delas, mas são todos descendentes de halflings. Aqui são todos descendentes ou de elfos, ou de humanos, ou de ogros, Irda, né? Ou anão, que vem de humano, enfim. São alterados, são todas criações da Greystone, tá? Isso é uma das coisas mais importantes assim que eu vejo em Dragonlance, né, de diferença. Tem a Guerra dos Elfos ali. Martelo de Caras, aí vem a Age of Right, surgindo os Knights of Solania. Mas tem mais a Terceira Guerra do Dragão,
que o Roman Dragonbane luta. E aí você tem a Age of Might, que vai de 1000 até 0 PC. PC é pré-Cataclysm, né? Acho que, aliás, é em outra língua, né? Mas enfim, é antes do Cataclysm. Tem até outro significado. AC, sim, é After Cataclysm. Então você divide nisso, né? Então você vai ter o Cataclismo, que é quando o King Priest, né? Os humanos começam a dominar todo o continente. E o King Priest, ele causa blasfêmias, né? Os deuses ficam... eles mandam avisos de que se não parasse o bicho ia pegar, e aí pega, né? Porque ele não para, o King Priest. Ele é meio que o cara de Netheril, né? Que tenta tomar o poder dos deuses. Ele vai mais ou menos na mesma linha. E os deuses tapam uma montanha em Istar, onde estava o King Priest. E que cria o Sea of Maelstrom, alguma coisa assim. Que é parecido com o World of Warcraft. O World of Warcraft copiou, né? Aquele redemoinho no meio do mar e tal. E aí vem o Age of Dragons aqui. Age of Darkness. Entre parênteses, Age of Dragons. O Age of Darkness, né? Vai ter a Guerra da Lança. Então os deuses aqui eles se afastam do mundo, né? Aqui no ano zero. Eles só vão voltar nas aventuras clássicas aqui. Aqui já prevê, né? É depois dos romances, mas você pode jogar as aventuras dos romances. Como eu disse, a gente estava jogando. E a magia clerical, tal, ela volta. Os dragões como lenda, né? Como eles, todo mundo vê como real. Eles achavam que eram lenda, tinham desaparecido. Nessa guerra também, né? A magia volta com a descoberta dos discos of Mishakal. E aí é a era onde se passa o jogo, logo depois da Guerra da Lança, né? E o Fifth Age vem depois de outra guerra que tem no final dessa era da Darkness, tá? É explicado aqui, eu não lembro direito. Isso provavelmente está em aventuras, né? Deixa eu ver o que eu tenho de material aqui. Dragon Down, eu tenho as aventuras clássicas, né? Não acho que... Não sei se tem alguma aventura e causa que está descrito lá ou se são romances também. Eu acho que deve ter aventura. E aí, enfim, novamente, né, tem uma descrição agora mais detalhada sobre as eras e tal. A Guerra da Lança, né? Mais explicado aqui. Os mapas. É o mesmo cartógrafo da Atlas of Faerun, né? Um livro que eu citei, um acessório de Forgotten Realms. E aí tem a PC Ratios. Aí o que eu achei estranho aqui é que assim, olha por cima, como eu disse, eu não joguei isso aqui em segunda edição. Mas eu não encontrei humanos civilizados aqui. Em Fifth Age dá para jogar com humanos civilizados. Aqui eu só encontrei Barbarians. Então, a história dos Barbarians é muito forte porque os humanos, inicialmente, eles ficaram com as planícies, né? Eles vieram depois, foram a última raça a despertar. Muito parecido com Tolkien, né? Tem as raças despertando. Primeiro são os ogros, depois os elfos vão para a floresta, e aí os humanos, quando despertam, só tem as planícies disponíveis. E eles se tornam nômades, né? E aí é muito forte isso, porque continua boa parte, né? Por causa da história, continua tendo muitos problemas com as civilizações. Easter que o diga, né? Aí é legal é isso, cada raça tem algumas armas, etc. Ó, granada de gelo. Essa é a parte também muito diferente de Dragonlance, é que cada raça tem suas armas. Tá, aí vem os anões, você tem os anões bem toscos aqui, né? Eles aparecem na aventura que tem a Bupo, né? Vamos ver aqui, ó. O Gully Dwarves.
O desenhista é o mesmo que desenha First Quest. Eu acho legal os desenhos dele. Dirt Eaters, os Gully, né? Os Gully são bem zoados, eu não sei. E aí os níveis deles, cara, nossa, quem joga com Gully, cara? Nível máximo é bizonho, é só pra ser o Comic Relief, né, cara? Olha só, o que tem diferente é que tem raça aqui que você joga com um dado específico, né? O que lembra alguma coisa no livro dos monstros, às vezes algumas raças, tipo meio ogro do livro dos monstros, e aí isso muda no Humanoids Handbook, mas no livro dos monstros você jogava um número fixo lá, tinha uma chance alta de dar uma força muito alta. Olha só, o Gully Dwarves joga esses atributos quando são 3d4, olha os atributos, meu Deus do céu, cara, quem é que vai jogar com Gully? Aí vem os elfos, né? Aí Qualinest e tal, o nome é diferente. Então tem Sylvanest, Qualinest, Cavanest, que seriam aí os... Aí o clássico, né, que vem depois no Elves Handbook, do Elfo Selvagem tem mais um na força. Ele é meio elusivo, né, engana um pouco, porque a força máxima continua sendo 18, tá? Então não vai ter Elfo de força 19 não. Ainda mais que eles têm tamanho máximo aí de 1,60, 1,70 estourando, né? Embora aqui de novo tal, estão falando que os elfos são altos, mas é meio altivos na verdade, né? Eu acho que do inglês permite essa outra interpretação. Altivos é uma descrição que está no livro do jogador também. Então não necessariamente altos fisicamente, né? Olha, os itens élficos, ó, tem um negócio muito louco aqui, essa máscara. Olha ali a força máxima é 18, ficava honesto também. Então muda a tabela de atributos, né? As raças são bem modificadas, assim. Não é um absurdo, mas tem bastante modificação. Olha os Kender aqui, que seriam os Halfling de Dragonlance. As armas aí deles, né? E aí você vai ter... Assim, Irda está disponível, tá? Para jogar. Eu não sabia não. Que em segunda edição dá para jogar. Eu joguei, agora que eu me lembrei, eu joguei numa convenção de RPG, uma aventura solo. Joguei Dragonlance. Tinha até esquecido. Convenção de RPG. Não existe esse tipo de coisa. Lá em São Paulo tinha sido perto do Shopping B, lá no Center Norte, na verdade, né? Aí você tem aqui Irda, né? E aí eles são shapeshifters, tá? Você pode jogar, assim. E aí o resto dos ogros, né? Foram amaldiçoados. Quem criou essas raças, né? Quem criou os elfos foram os deuses bons. Quem criou os ogros foram os deuses maus, né? Então por isso que tinha essa tendência. Os Irdas lutam contra essa tendência que eles têm. E os Irdas que existem, se eu não me engano, são o clã, os relacionados ao Igraine, né? Que estava grato por um humano ter salvo sua filha na mina. E aí você chega nas classes. Aí tem muitas modificações também, tá? Então você vai ter guerreiros, paladinos, só que vai ter Knight of Solamnia, tá? Vai ter Ranger. E aí de mago aí que altera. Lembra um pouco o Birthright também tem algo parecido nas terras dos Kinazim, né? Mas Mages são Renegades, eles não se unem às ordens. Lá eles têm o juramento, aqui eles têm as ordens. Wizards of High Sorcery. Então é um para cada deus da magia, neutro, mal e bom. Para cada lua, né? São 3 luas. Em Earth são 2. Forgotten uma. E aqui são 3 luas, né? Uma é toda negra, acho que praticamente não aparece. E aí, quem não se une são Renegades, tá? Os sacerdotes, eles se dividem nas Holy Orders of Stars, né? Então, todos os sacerdotes good, eles são filiados a
as ordens, os neutros a sua e os maus as suas. E aí tem os Hidden Priests. False God or one that is not Druid from Other Worlds. Que é meio parecido, né, com a versão do Mago Renegade. E aí tem Thieves. Tem ladrões, bardos e handlers. Normal Folk. Eu achava que Tinkers aqui, dos Tinker Gnomes, eram de Rogue, mas tá como Normal. E Commoners. Tem regra para Commoner, tá? Aqui. E os níveis máximos aqui. Olha como eu falei. E aí é legal, tem outra modificação. Nível infinito. Aqui o traço pode parecer que não pode, mas na verdade é a falta da classe aqui que não pode. Você tem nível infinito. O anão, guerreiro e bárbaro infinito, né? O das colinas. O da montanha infinito fighter. E o Ghoulie é terrível, como eu disse, olha só. Quem jogar com Ghoulie, meu, my god, olha só. E aí, por exemplo, Holy Order Spirits de Mernest é infinito, cara. Sacerdote com nível infinito. O nível máximo normalmente era 20, né? Mas, como eu disse, é infinito, é unlimited. Você pode ter uma campanha épica. Aqui em Dragonlance, que já é meio épico, o nível máximo que colocam aqui é 25, não é 20 não. Olha ali, o Qualiness pode ser Ranger ou High Sorcery Unlimited, Holy Order Unlimited. Dá pra fazer uns elfo apelão aqui, hein? Olha só. E aí, Bardo infinito. Nome, só o Tinker é Unlimited. Meio elfo, só o Bardo. Isso bate com segunda edição normal, né? E olha aqui o Zirda é praticamente humano. Unlimited em tudo. Cara, a Zirda é uma raça muito apelona pra cá, hein? Pra esse jogo. Eles têm uma construção bem detonada, mas... E aí Minotauro, Fighter, Barbarian, Mariner, Unlimited, né? Aí acho que esse é o principal. Tem mais algumas histórias, aí vai entrar nas ordens, né? Knights of Solane. Olha aí, nível 25, tá? E aqui você tem os nomes, lembrando D&D, né, básico. Você tem os nomes por nível. Você vira um High Warrior no nível 11. Olha só, as ordens de Knights tem, né, os títulos Knight of Mind, Master of Roses nível 10. Cavalier, não é um kit aqui, né? Cavalier vira um kit no Fighter's Handbook. E aí, ó, as regras para magia com a lua interfere, né? De cada ordem a lua vai interferir na magia. Olha só, progressão de magias vai até 25, né? Ó, o que eles sugerem aqui, ó, isso é interessante, todo o cenário. Forgotten ignora isso, tá? Porque supostamente é um mundo bem aberto, ele tem... É normal magia de Greyhawk chegar lá. Birthright sugere trocar o nome das magias, porque não tem tanta interação. E aqui eles sugerem também, hein? Deixa eu ver o que eles falam. Proper name of character outside of not available to wizards of high sorcery. Spells with any of the following names are immediately disqualified. BDB Dragon, louco. DMs may allow wizards of high sorcery to research the banned spells. A successful research attempt means the wizard has created his own version of the spell and can name it after himself. Legal. Legal essa opção. Então essas magias não existem, não estão disponíveis. Você tem que pesquisar, cara. E quando você pesquisar, ela fica com o seu nome. Muito legal. O que sugere que Dragonlance não tem tanta interação com outros mundos, né? Spelljammer fala isso por cima pela falta de interesse, mas deixa aberto, tá? Diferente de Birthright e Dark Sun, que são bem fechados, né? Dark Sun bem explícito, Birthright deixa, por causa do Shadow Word, que é muito parecido com Atas, o Shadow Word acaba capturando
viajantes no Shadow World, você fica preso no Shadow World e provavelmente você vai morrer no Shadow World. Então a interação também é parecido com o Atlas. A resenha de Birthright provavelmente vai ser a última, porque é a que eu mais joguei, é o que mais tem pra falar, né? Olha aí, tem as ordens, tá? E aí, essas ordens, por mais ter problema de alinhamento, elas interagem bastante, diferente dos priests, né? Por causa do ethos, é muito importante, tal de good, neutro, é muito importante para eles, então eles estão sempre em pé de guerra. E aí os sacerdotes neutros é quem mais vão lá, eles acham que eles veem o potencial destrutivo do mal, mas também veem que às vezes as ordens do bem aprisionam seres humanos, então eles meio que vão interferir para deixar o humano mais livre possível e a natureza mais preservada possível, né? Essa é a linha dos deuses, dos sacerdotes da neutralidade aqui. E aí você tem os ladrões e os commoners, como eu disse, tem regra para commoner, né? Não que você vá jogar com um, né? Acho que eles são sempre nível 0, só que eles ganham atributos de acordo com a profissão, né? Você escolhe os atributos conforme a profissão. Você sorteia aqui e vai, né? E aí, isso aqui é parecido com Mistara, né? Pelo menos Carameicos. Você pode sortear, se quiser, no status social. É legal, eu acho legal essa parte social de sortear. Porque fica mais parecido com o que você quer pro seu mundo, né? Você quer, o meu personagem é um príncipe. Primeiro que normalmente o mestre não vai deixar isso, mas aqui pode. Tira 0-0 aí, truta. Tirei. Tá, então é bem legal. Olha aqui. Você tem uma massa de peasants e de trades, né? Então Dragonlance está meio que no caminho ali por exemplo, o Team Birthright está indo mais para os Brett, hein? Uma taxa de peasants reduzida. É interessante se você vem de Martial, né? Mesmo sendo um mago e tal, acho que você ganha perícia com arma ali. Não ficou claro se você burla com esse ponto S, você burla a regra de armas permitidas para magos. Seria interessante, né? Sorteei, tirei Martial, cara, meu mago usa uma espada. Isso só é possível oficialmente em Players Options, né? Gastando muitos pontos. E aí você pega de desvantagem e tal, e aí você vai aprender. Tem outras exceções, né? Você tem kits, acho que o War Wizard do Wizards Handbook, você escolhe no Elves Handbook, você deve ter alguma coisa também. E aí, explicando cada, né? Achei interessante os desenhos. Aí, assim, eles falam que o foco do Dragonlance são os personagens, então vem quem pode ser amigo, o Astinus of Palanthas, ninguém sabe o nível, né, tal, mas ele é um aliado, pode ser um aliado. Olha o HP do menino, olha a C. Tá entender que não é, tá ligado a alguma divindade, né? Enfim, ó, ligado a Gideon, vou dizer. E aí você vai ter neutros e inimigos, né? Os desenhos tem uns que estão ruinzinhos, outros bons, outros ruinzinhos, tá? Então aquelas cartas maravilhosas que eu mostrei aqui, né? Aqui também tem o Minas Solar, aqui, ó. Aqui tem também boa parte deles, tá? Olha aqui o elfo foi dominado pela Orbe do Dragão, tentou salvar o reino dele na Guerra dos Dragões, foi dominado. O Lorak Caladon. Dá a entender, eu não li aqui, tá? Que os elfos são imortais de verdade, igual o Birthright. Dá a entender. Quem souber aí me fala, Vinícius, que mestrou muito. Dá a entender que eles são imortais de verdade, né? Não igual a D&D, que eles partem pro oeste, aqui não fala, né? Eu não vi, não li, né? Como eu disse, não joguei segunda edição, em Fifth Age eu não vi isso. Fifth Age tá bem resumido. E aí você vê os mitos de criação de cada raça, é bem interessante. E aí sim as divindades, né?
você tem um avatar, eles explicam, né? Ou, por exemplo, o Fizban é um avatar do, como eu disse, do Paladin, não sei se eu falei em outro vídeo. E ele é meio Gandalf, só que bem enfraquecido de propósito, assim, de ele ser caduco e tal, fazer mais magia errada, né? E no fundo as coisas irem dando certo e tal. Então é uma medida parecida com o Tolkien de Olorim, por exemplo, e os outros estarem lá para guiar, né? E não vencer a guerra pelos mortais. O Avatar é mais ou menos isso aqui, né? Então, em vez de você... No fundo, o Gandalf é um avatar de Olorim, tá? Então, é parecido. Só que eles seguem as regras um pouquinho modificadas do Legends e Lore, então uma divindade grande poderia gerar 10 avatares ao mesmo tempo. Então você tem todos os deuses aqui, né? Depois... Aí tem o avatar, estatísticas, os outros nomes, né? Dragon Queen, Morgan, Zebon. Os desenhos são meio fraquinhos, né? Como eu disse, Dragonlance deve ter sido um dos primeiros cenários ali em segunda. Eu não olhei a data ali no começo. Ó, os desenhos dos monstros, fraquinho também, né? E aí tem monstros aqui, eu acho que é principalmente para adaptar eles de primeira para segunda. Não sei se tem muita diferença, tá? Os draconianos, que são daqui, né? Criados por Takis a partir de um ovo, de um dos ovos, ou mais de um, não lembro. Acho que eu li um aqui. Que ela capturou para blackmail, né? Os dragões para ficar fora da Terceira Guerra, da Guerra da Lança. Depois eles acabam resgatando, né? Acho que foi o próprio grupo principal aí. Mas ela já tinha criado os Draconians. Só existe em Dragonlance, né? Tem coisa parecida fora, mas Draconian é só aqui. E aí, ó, o desenho clássico era de... com certeza saiu antes do livro dos monstros, Monster Manual de segundo. Foi um dos primeiros, tá? Ó, o desenho é o de primeira, tá? O desenho bem feio. Então tem aqui o dragão azul, né? Olha aqui o cara do STF aqui, ó. Xandão. Xandão aqui é um Brass Dragon. Não parece, ó? A toga aqui, a carequinha. É o desenho de primeira edição, que eu acho muito feinho. Green Dragon, mas ele dá a base, né? Essa estrutura do rosto dos dragões são mantidas assim, em segundo. E acho que até em terceiro. O Sea Dragon tá bem diferente. Ó, o branco sempre com aquela crista ali. Aí chega nos goblinoides. Não tem orcs, né? Aqui tem goblinoides, não tem orcs em Dragonlance. Olha, aí também tem armas próprias, né? E aí tem os Lost Folk of Ansobon, né? Também acho que são só de Dragonlance. Tem um ETzinho aqui. É uma mistura de Doppelganger com ETzinho, né? Clássico. Que aliás é citado em Spelljammer, uma raça não essa, né? Mas uma raça cujos discos não foram mais vistos e tal. Esqueci de citar isso na resenha de Spelljammer. E aí tem os Bacalhau, acho que eles participam de uma das guerras dos dragões. Acho que foram eles, tá? E essas outras duas raças aqui. Olha aí. Folk. É engraçado, o livro dos monstros pega muitas monstros, né, de cenário específico, principalmente Ravenloft, tal, uma coisa que é específica. Esse esqueleto dentro só é feito aqui, com tal magia, tal, que sai em Ravenloft, assim, os caras vão e tacam no livro dos monstros. Mas essas aqui de Kryn eu não vi, não. Né? Shadow Mastiff, nossa, já tinha Shadow Mastiff. Troll. Ó, o Trent. Trent tem aqui também, viu? E qual foi a explicação? E aí, fizeram os elfos no começo? Alterados pela gema, foram alterados pela gema e o que é? Não sei.
E aí a gente vai chegar nos itens mágicos, né? E aí vai aparecer alguns itens, por exemplo, o Step of Chacal, tá lá na aventura clássica, né? Faz parte. Ele é muito apelão, cara. Eu lembro como não tinha magia ainda, a gente dependia dele para curar o grupo. E aí ele recarrega bem devagar. Ele é muito apelão, mas recarrega bem devagar. Mas pelo menos recarrega, né? Ele carregado tipo, só 20 cargas. E uma por dia em Moonlight. Qualquer Moonlight? Não sei. Vai ter a Dragonlance, né? Aqui, que é muito importante. Olha lá. Magic Armor, Dragon Armor que eu falei, né? Ah, e aqui chega uma parte assim, ó, razoavelmente importante. Tem a tabela de tesouro específica. Forgotten deve ter isso no Adventures, talvez, tá? Porque lá tem toda a descrição de gemas, tal, do próprio mundo, é legal isso. Mas tabela alterada assim, eu lembro de ter em Dark Sun. Birthright, por exemplo, ignora. É uma época da TSR que já estava meio ignorando coisa muito randômica. É uma herança de primeira, né? Primeira tudo era tabela, tudo randômico, aleatório. E aí você tem o principal aqui, né? Você tem peças de Iron, que é equivalente de Cooper. Eles têm Silver, Gold, tem bronze, peça de bronze, cara, vale mais que ouro, é isso? E aí Steel e depois Platinum, né? Então você não tem Electrum. Cobre, prata, ouro e platina, né? Se mantém, só que a relação entre o valor dessas moedas altera bastante por causa da inclusão das outras, né? Se eu não me engano, o equivalente de ouro de verdade em Dragonlance é o Steel, é o aço. Isso foi tratado também em outro lugar, eu acho, tá? Aqui. Aí tem também os itens, né? Aqui vai ter as modificações, né? Ó, é renomeado os itens, é o Horn of Valhalla, que não é nem de Earth, né? É da Terra. Renamed Horn of Kirijolit. Birthright vai nessa linha também, só que ele não entra tão a fundo assim de sair dando nome para cada um. Sugere usar o nome dos deuses, que o povo de Birthright é bem religioso. Então. Aí explica como usar. Acho que esse daqui segue a linha de Forgotten, de ter um grid fora do mapa, né? Aí tem ideias de aventura, né? Para cada lugar, legal. Creating Chases. Ah, tipo de aventura. Interessante. Eu achei assim um livro diferente, uma estrutura diferente. Você tem um deck, já tinha um deck aqui, né? Tem essa relação. Acho que eu só vi assim uma importância de deck tão grande em cenário, e nem é tão grande, maior até, né? Aqui não é tão grande assim, mas em Ravenloft, né? Com os decks dos Vistani, tem um suplemento sobre isso. E aí tem o calendário de lançamento. Forgotten, eu esqueci de citar na resenha, né? Acho que é o único que tem dias da semana, quantidade diferente, tem 10 dias cada semana. Isso bagunça um pouco na hora de comprar rações, né? Eu fiz que em Forgotten o preço da comida é barateado. Mas eu não lembro de ter lido algo a respeito em algum lugar. Aqui acho que segue no padrão de Greyhawk. Ela tem uma chance de encontro. Interessante. O velho Lord Soth, né? Na época ele ainda estava em Dragonlance, né? Depois ele é outro que vai parar em Ravenloft. E aí você tem essas fichas aqui.
Eu acho que é tanto para quem quiser jogar, acho que como para NPC, tá? Eu achei meio estranho que os níveis parecem estar no começo da aventura, né? Aqui é esperado que tenha o final já do romance, né? Na cronologia eu cheguei assim. Mas me pareceu que os níveis de alguns aqui, do Stern, por exemplo, estavam no começo da aventura da saga. Talvez para jogar a saga já pensando em lançar a aventura logo em seguida. Essas aventuras são lançadas em 4 módulos, né? Se eu não me engano. 4 é, o Vinícius vai saber melhor que eu. O Vinícius adaptou isso aí para terceira ou Pathfinder, não sei. Mestrou pro grupo dele as clássicas. Como eu disse pra gente, quem mestrou foi o Tadeu. Ele tinha achado algum PDF, imprimiu isso na matricial do Vinícius, que ficava em casa. E a qualidade estava horrível, né? Matricial muito barata. Mas olha aqui tá os decks que eu falei, interessante, né? Interessante. Isso aqui pra, assim, se você imprimir isso aqui nas lojas oficiais que imprimem, eu não sei se vai ficar bom, né? Mas o ideal seria achar usado mesmo. Ó, tem a miniaturinha. Então tem muita ficha, cara. O foco de Dragonlance é na história, né? Nos personagens aqui. É a pegada. Então, as tropas do Sulf aqui. É a mesma desenhista da caixa de Forgotten segunda, né? Lista de armas, quer dizer, tem muita arma nova. Sequence of Play. Eles meio que dão uma estruturada nas aventuras, né? Acho que eu tenho um pouco disso em terceira. É um resumão. Seria esse aqui o escudo? E aí chegamos nos mapas. O mapa de Ksak Sarov. É difícil falar isso aqui, hein? Esse lugar eu lembro, né? Porque foi o pouco que eu joguei. Acho que nem chegamos a sair de lá. Cursed Lands. Na torre. Os mapas são legais. Olha só. Já tava com uma tendência de isométrico, né? O Ravenloft isso fica muito forte. Mapas isométricos. Não sei o quão útil é isso. Ó, Mount Nevermind. Eles contaram a história, né? Que o Lord não lembrava. Falaram, Nevermind. Ficou. É onde os gnomos vivem, tá? Os citados em Spelljammer, né? A raça de gnomo predominante em Spelljammer vem daqui. O pessoal meio que odeia eles, né? Porque eles saem explodindo coisas e tal. São irritantes. Assim como os Kender são irritantes. É interessante que em 50 Age você tem uma divisão dos Kender por causa dos Dragon Lords. Eles dizimam a população Kender e você tem uma divisão entre os traumatizados. Então você tem um monte de Kender triste. Você pode jogar com um até, traumatizado e tal. É bem diferente do Kender de todas as edições anteriores. Olha só. Tem um mapa, achei interessante esse mapa. É de uma aventura, né? E aqui sim o mapa, como eu disse, eles usam o fotolito, se não me engano. Porque não tem o grid, né? Segue na linha de Forgotten. The continent of Ansalon, on the world of Kryn, Turbidus Ocean. Ó, Solâmnia ali. Esse mapa tá mais bonitinho do que o mapa de quinta edição. Olha aí o Maelstrom. Eu não sei se o nome é Maelstrom, tá em World of Warcraft que é Maelstrom. Aqui eu não sei se tem nome, é Bloodsea of Easter, eu acho. É. World of Warcraft copiou na cara dele. Imagina. Plane of Dust. Planes of
Se lembra o nome das ruínas lá do Reino dos Sulões, né? Mais mapas internos. Bem, muito mapa. Esses mapas de dungeon me lembram um Thunder Mountain. Enfim, bem legal o box. Eu achei um pouco meio diferente demais dos outros, tá? Mas legal, no geral. Eu acho que ele depende um pouco de certos módulos que estão para sair, mas enfim, achei legal. Não sei se legal ao ponto de eu querer jogar, tá? Esse é um cenário que assim, não me lembro de pensar, nossa, eu quero jogar Dragonlance, eu quero jogar. E aí depois de ler o romance até diminuiu, mas Fifty Age me chamou a atenção, talvez por mudar a regra de magia, por ter uma arte legal nos cards. E, claro, eu recebi ele de pagamento, né? Não foi uma opção também. Enfim, essa é a resenha de Dragonlance. Falta o que? Planescape e Birthright. E aí talvez alguma mais nada a ver, né? E é isso. Vamos lá.